Olá pessoal, nesse vídeo, nessa quarta parte, eu vou falar um pouco sobre as técnicas de mineração e ourivesarias. Das técnicas de mineração, eu vou falar um pouco das técnicas que não vieram da África, tá? Às vezes são atribuídas como vindo da África, eu vou mostrar que possivelmente não, só para contextualizar o assunto. Então, eu vou falar de algumas técnicas não africanas, usadas aí no período colonial, século XVIII, nas Minas Gerais. Então, esse trabalho da Andréa Gonçalves, ela mostra que, uma vez consolidadas as descobertas nos sertões do Brasil, exceto por iniciativas como a de José Barbosa Moreira ou de um Frei Bonina Suave, conforme Cláudio Manuel da Costa deixou registrado em seu poema Vila Rica, na introdução de Rodas para esvaziamento de Catas, no ano de 1711, os processos de mineração, quer dizer, salvo essas exceções, na capitania de Minas Gerais, irão cada vez mais se distanciar daqueles utilizados na América Hispânica, principalmente no que diz respeito aos processos de beneficiamento. Então, essas duas técnicas aqui do Frei Bonina Suave, que é uma espécie de rosário de água para você extrair água lá das catas, tá? Essa técnica veio da Espanha e chegou a ser usada aqui. Mas ela chama atenção para isso, são exceções. Que as experiências das regiões mineradoras de prata das Índias de Castela foram fundamentais, sobretudo para as atividades de prospecção do metal precioso, e que suas técnicas ainda não serviam de referência ainda em meados do século XVIII, não parece restar dúvidas, assim como não resta dúvida de que os africanos da África Central e da Costa Ocidental foram excelentes trabalhadores e que o subregistro de sua contribuição aos métodos de minerar deve ser acreditada a fatores estranhos à magnitude dessa contribuição. Então, na registro aqui existem técnicas africanas que foram usadas e também técnicas que foram trazidas lá de Castela, lá da Espanha, tá? Nas técnicas de prospecção. Então, uma dessas técnicas que vieram lá dos espanhóis é o uso do mercúrio para amalgamação. Tá? O mercúrio também é chamado de azougue. Né? Então, diz aqui, por exemplo, vários autores aqui tem aqui, por exemplo, do Rui Gama. Ele fala assim: cumpre lembrar que a bateia foi a única técnica de apuração final do ouro durante o século XVIII e parte do XIX até a adoção da amalgamação do mercúrio. O metalurgista Bartolomeu de Medina introduziu em 1556, entre os espanhóis, o método benefício del pátio, uma técnica de amalgamação para separar a prata de outros minerais, com o uso do mercúrio. Tá? Essa técnica que era usada entre os espanhóis, ela demorou a ser introduzida aqui no Brasil. Uma explicação para isso vem aqui, ó, as minas de mercúrio de Huancavelica, no Peru, era um dos centros mineiros de maior importância da Hispanoamérica. Então, você tinha minas de mercúrio lá no Peru. E isso facilitou o uso lá do mercúrio lá entre os espanhóis. Já para o lado de cá, havia uma dificuldade de conseguir esse mercúrio. Então, isso fez com que a técnica não se desenvolvesse tanto aqui, demorou para chegar aqui. Essa técnica do mercúrio, quer dizer, basicamente é o quê? Você está garimpando lá com a bateia, no rio, tem argila e tem ouro fino, ouro em pó, misturado. Se você vê um ouro um pouco maior, você consegue tirar na mão, mas é difícil chegar, né? Você tirar uma pepita de ouro lá, tudo bem, mas é difícil você pegar. O ouro mais comum vai ser o ouro em pó, e aquilo vai estar misturado com argila. Então, o mercúrio ele ajuda para isso. Você coloca o mercúrio na bateia, deixa por um tempo aquele negócio reagir, o mercúrio ele vai aderindo ao ouro, depois você passa por um processo de lavagem, essa argila toda vai sair, vai ficar só o mercúrio preso com o ouro. Depois você aquece aquilo dali, como os pontos de fusão do mercúrio e do ouro são diferentes, aquele mercúrio vai
evaporar, né? E vai ficar só o ouro. Então aí o problema disso aqui é que esse mercúrio, quando está na fase líquida, né? Se ele entra na tua corrente sanguínea, aquilo dali vai ser altamente prejudicial à tua saúde. E na hora de você queimar, né? Se você inspirar aquele ar com mercúrio, né? Também é altamente prejudicial à saúde. Então, além de ser altamente poluidor, mas enfim, era usada entre os espanhóis essa técnica de amalgamação do mercúrio. Outro método, chamado método das canoas, né? Então, olha, o Júlio Kaczynski ele se refere a esse método. Um processo consistia em lavar as encostas das montanhas, junto aos ribeirões auríferos, e fazer passar esse desmonte por um coxo inclinado, forrado de pele de animal. Então, veja, o cara jogava água na encosta do morro, aí caía aquela lama toda, depois ele recolhia aquela lama e passava meio por uma espécie de uma canoa, ou que chama aqui um coxo, inclinado, e que ele era forrado com pele de animal. À medida que aquele cascalho, aquela lama vai passando por essa pele de animal, os pelos do animal vão retendo o ouro mais fino. O ouro mais fino tende a ficar retido ali naquela pele de animal. Depois ele tira aquela pele de animal, ele recolhe o ouro que ficou. Então é um processo que era usado. Aqui vem os detalhes do processo, descritos, aqui como fazer a lavagem. E aqui tem uma tela aqui do Rigendas, aquela tela do Rigendas que já cheguei a mostrar. Você vê aqui que na parte inferior, você vê que tem um corredor aqui de 2 pedaços de madeira, uma calha, né? Por onde vai escorrendo a água com cascalho. E aqui tem 3 escravos aqui no final que eles vão recolhendo um couro que serve de superfície aí e ele está recolhendo o couro. Depois eles esticam o couro, você vê que tem 2 aqui que estão batendo numa espécie de folha aqui, que é esse couro daí, que eles vão batendo, que aí vai caindo o ouro que se prendeu na pele do animal. Então, isso é o que eu falei, quer dizer, esse pessoal em amarelo aqui são os que estão fazendo a lavagem nessa canoa, né? Espécie de canoa, vai fazendo a lavagem e vai se prendendo nesse couro aqui, na parte amarela. Na parte rosa, você vê esse couro é recolhido e batido, para que o ouro que prendeu caia aqui nesse carumbé, que está aqui logo embaixo do couro. Tá? E depois com o carumbé, aqui na parte mais em azul, eles estão vendo o carumbé e estão vendo se identificam ali o ouro para levar. Então, aqui é o processo, descrito também com mais detalhe. Aqui é uma figura de um livro da Idade Média, tá? Um livro do Agrícola, é um livro de Ré Metálica, do Jorge Agrícola, que é um livro lá de um alemão, onde ele descreve um processo muito parecido. Quer dizer, você tem uma canoa aqui, uma calha, né? Essa calha C, e que você vai passando o cascalho, uma corrente de água, e tem um material aqui no interior, uma espécie de um tapete, que vai recolhendo esse ouro. Depois aqui no lado F, você vê que ele já pegou esse tapete e ele está extraindo o ouro que aderiu a esse tapete. Então essa técnica, tá? Ela já era conhecida na Europa aqui já no século XVI. Já é observada. Então não é uma técnica que veio da África. Aqui o Rocha Pita, um livro de 1730, que ele conta esse processo, mais ou menos esse processo aí. E ele diz aqui no final, o método de tirar ouro com águas por cima dos montes em canoas, na pissarra é esse couro aí que vai ficar recolhendo, e em bolinetes, em canoas ou bolinetes. O bolinete é uma canoa um pouco maior.
foi o invento de Filhos de Portugal, quer dizer, ele diz que isso foi coisa que veio da Europa. Aqui uma outra invenção, né, que diz o quê? Você tem duas maneiras de você extrair o ouro dos rios. Uma é você ir no rio, ir lá com a bateia e ficar bateando. A outra é você jogar água nos morros e vir aquela lama toda e depois você passar por aquela canoa, né? E uma outra maneira é você simplesmente fazer um desvio no rio. Também tinha essa possibilidade, você fazer um desvio no rio. Aí você tem aqui o leito original do rio que está seco, né? E você então começa a extrair a lama dali para tentar identificar o ouro, tá? Nesse processo você usava uns rosários, porque eventualmente entrava água aqui no leito do rio, você tinha que tirar essa água daqui, das catas, né? Esse leito do rio original se chamaria catas, né? Então você tinha que tirar a água que se juntava aqui. Então você tirava por meio desses rosários aqui. O rosário ele funcionava de uma maneira relativamente simples. Você tinha uma roda d'água, tá? Que ela girava de um lado a roda d'água e na outro extremo ela tinha uma engrenagem. Essa engrenagem girava uma correia dentada. Nessa correia dentada tinha vários baldes. E esse processo aí ia girando a correia dentada, esses baldes iam tirando a água aí da cata. Esse dreno, né, se chamava rosário, porque como era uma corrente com vários baldes, é como se fosse um rosário, né? É uma corrente que tem várias sementezinhas, né? Então, era conhecido como rosário. Bom, toda essa técnica de hidráulica, tudo isso veio da Europa, tá? Isso não veio da África. Essas técnicas todas. Aqui vem o livro do Cláudio Manuel da Costa, que falou lá no outro slide, né, no poema Vila Rica. O Cláudio Manuel da Costa falava da amalgamação do mercúrio e também fala do uso de rodas do rosário. Tá? Isso teria sido inventado por um clérigo chamado Bonino Suave. Tá? E aí explica aí, o mecanismo ele é citado, essa roda d'água, né? Ela é mencionada pelo mineiro de Cerro Frio, São João Barbosa Moreira. Então eram usados esses rosários na lavra lá. Aqui é uma espécie de um rosário, você vê que tem a corrente e tem os baldes aqui, que elas vão girando, girando, girando e tirando a água. Né? Aqui é a mesma coisa, tem uma roda d'água aqui num extremo, do outro lado tem a engrenagem, que está engatada uma corrente cheio de baldes. Então essa técnica está lá no livro do Agrícola, lá do século XVI. Então são técnicas, também é chamada de noras isso, ou rosário. Isso aqui só para mostrar como é que essa técnica é antiga, tá? Isso aqui é um documento que é um documento de Filon de Alexandria, tá? Isso aí já é da época dos romanos, já. Isso aí é em 537, usado em Roma. Então você tem um mecanismo lá com os baldes em sequência, numa correia sem fim, para puxar água de um lado de um nível para outro. Então isso já é uma técnica já bastante usada lá na Europa. Essa aqui é a questão dos desmontes, né? Você vê que aqui é um exemplo de desmonte aqui. Então você vê que tem aqui essa parte onde poderia haver ouro, né? São os filões. Poderia também haver ouro nas chamadas guapiaras ou grupiaras, né? São depósitos auríferos encontrados nas encostas dos morros. Então você tacava água aqui nas grupiaras e gerava essa lama ia descendo até chegar na cata, onde você extraía, fazia a lavagem, extraía o ouro. Bom, agora sobre técnicas em ourivesaria, dessa vez trazidas pelos escravos africanos. A gente já viu que os escravos africanos dominavam a tecnologia de fundição de ferro, de trabalho também de extração de ouro aluvial e também trabalhos com metais com ouro, né?
Então, aqui, o regimento de 1702, ele refere-se ao exercício de ourives por parte de escravos. Quer dizer, para um regimento da coroa portuguesa se referir ao que tinha ourive, escravos ourives que estavam lá nas minas, tá? E aqui uma recomendação para proibir, porque era muito passível de você ter desvio de ouro, né? Então, isso entre os escravos. Então, aqui já é um documento mostrando que isso seria não é tão raro isso acontecer. Por quê? Porque esses escravos já vinham com essa técnica lá da África. Em Sobrados e Mucambos, o Gilberto Freire fala assim: referimos já ao fato do negro do mulato livres terem sido auxiliares poderosos na técnica e mecânicos ingleses, franceses e de outros países da Europa, na obra de mecanização da técnica de produção e de transporte entre nós, e também no saneamento dos sobrados das casas urbanas, e atribuímos o papel desempenhado por esses negros, mulatos livres, na revolução técnica que se passou no nosso país desde os primeiros anos do século XIX, a circunstância de oferecer o domínio da máquina a homens livres de cor, que eram então a parte mais inquieta da população, oportunidades que se elevarem socialmente por meio do exercício de artes mecânicas e diferentes das antigas. Então aqui ele não está falando especificamente da questão da mineração, ele está falando da introdução das máquinas pelos ingleses, tá? E essas máquinas eram operadas por negros, tá? Então ele está mostrando que essa era uma oportunidade para o negro comprar sua alforria, enfim, de ele tentar ganhar sua vida aí, e se livrar da escravidão. Isso era uma possibilidade que se abria com essa técnica, com esse domínio que eles tinham. Nesse livro As Artes Plásticas do Brasil, José Valladares, ele mostra que a ourivesaria brasileira colonial era exercida por mulatos e pretos. E agora fala de uma carta de 1732, quer dizer, eu falei do regimento de 1702. Agora tem uma carta de 1732 em que o juiz de fora da capitania de Pernambuco informava ao rei que considerava excessivo o número de oficiais de ourives que existiam em Olinda, no Recife e nos outros lugares, sendo que a maior parte deles eram mulatos e negros, e ainda escravos. Tá? Então ele revela que isso realmente existia. Aqui no livro de Marieta Alves, né, ela diz o seguinte, ela faz uma análise dos documentos da época e registra mais de 300 obras em ouro e prata realizadas para as igrejas das Irmandades de Salvador entre 1625 e 1881, em que aparecem apenas 3 ourives pardos, Joaquim Almeida, Inácio Nazaré e o crioulo Teodoro Gomes. Então aqui são ourives que trabalhavam para as irmandades já. Então, mais uma evidência da presença desses ourives negros. Outra mostra dessa tecnologia pode-se ver nos balagandãs que as negras usavam. Tá? Lísia Reis diz assim: parece-me pouco apropriado pensar um artífice branco criando balagandãs que as crioulas da Bahia usavam nos dias festivos, ou mesmo pulseiras, figas, cruzes. Ou seja, Ana Beatriz Simon estuda a joalheria escrava baiana do século XIX e conclui que os ourives que confeccionavam esses ornamentos partilhavam da cultura africana. Então veja, nós temos aqui esses balagandãs, essas joias aqui, eram produtos da ourivesaria vinda da África e eram usados para quê? Para perpetuar a cultura africana. Então, uma outra finalidade, a questão cultural. Os balagandãs como joias exclusivamente brasileiras geralmente eram usados como amuletos na cintura, por ser a marca da fertilidade e, consequentemente, possuem um grande significado religioso. Essa peça foi primeiramente identificada nos trajes das negras de ganho, em praças públicas de Salvador no século XIX. Estamos em Salvador, não estamos mais em Minas Gerais.
Então você veja que tem negros que vieram para lá e que vinham com essa técnica de saber lidar com metais. Na colônia, muitas dessas técnicas de ourivesaria teriam sido aprendidas pelos escravos, com seus próprios senhores, o que mostra outro aspecto da flexibilização em breve do sistema escravista. Segundo Spix e Martius, os artesãos trabalhavam com seus próprios escravos pretos, que, sob severa disciplina dos seus senhores, aprendem, além da habilidade e aptidão do ofício, também a virtude da ordem civil. Então, uma outra via que parte dessa tecnologia dos negros veio não só da África, mas eles aprenderam também alguma coisa aqui. E aí há uma mistura de técnicas, né, entre o que eles já sabiam e o que eles aprenderam aqui. Isso aqui é um desenho do Debré que mostra algumas dessas joias feitas, confeccionadas pelos próprios negros. A origem dessas joias, que nem sempre eram de ouro maciço, provém dos cultos religiosos afro-brasileiros, onde a técnica da fundição foi introduzida pelos negros malês, que já conheciam da África as propriedades do manuseio dos metais. Aqui nesse livro Arte, Adorno, Design e Tecnologia no Tempo da Escravidão, da Secretaria de Cultura de São Paulo, ele diz assim: não é possível afirmar com segurança quando foram os balagandãs primeiramente fabricados no Brasil, embora seja a crença geral que tenha sido a cidade de Salvador o centro da sua maior produção. Primando pela ausência de ornatos barrocos, afasta-se assim a influência portuguesa. Só podiam ser sido fabricados pelos negros islamizados do Daomé e de nações vizinhas, os malês, que conheciam a fundição de metais, em que levas sucessivas chegavam à Bahia. Tá? Então, a Ana Factum, ela chama essa arte, esse design dessas joias, como um design de resistência para a afirmação da cultura africana. Então, poucos exemplares restaram dessa ourivesaria africana dos séculos 17 e 18, exceto as descrições detalhadas que constam do Journal de Voyage de Jean Barbot, que esteve na Costa do Ouro, no século 17, e conheceu os ourives Akan, da Costa do Marfim. A joalheria escrava baiana é um modelo do que se pode classificar de design da resistência, não na sua forma, que é híbrida, mas no seu significado de uso da resistência negra ao sistema escravocrata. É híbrida por quê? Porque pegou técnicas de portugueses também. Portar essas joias para a mulher negra ou mestiça, escrava, forreada ou liberta, simbolizava a preservação de sua cultura. Então aqui está mais um papel para essa transferência de tecnologia. Qual é o estímulo que o negro teria de usar essa tecnologia? Uma outra resposta: design da resistência. E aqui exemplos de negros ourives, né? O Laurentino Gomes ele cita aqui: o mais competente mestre ourives no martelo do Rio de Janeiro era um homem pardo, o capitão Martinho Pereira de Brito, autor de 2 dos lampadários do Mosteiro de São Bento. Mestre Valentim, filho de um fidalgo português e de uma escrava, era um artesão e ourives mulato, e artesão da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, também conhecida como Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então temos aqui 2 nomes, Mestre Valentim e Martinho Pereira de Brito, 2 negros que eram mestres ourives. Então é isso. Obrigado, então.